Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou estar aqui fazendo mais uma análise de toque. Vou analisar duas toques mais uma vez. Vou reforçar aqui o motivo é que, como estou atrasado nos lançamentos semanais da Magazine, eu estou então fazendo esse formato. Mas logo estaremos nos semanais, os lançamentos semanais da Magazine, então voltaremos ao normal. Então até lá, algumas alterações vão ficar sendo feitas. Mas de qualquer forma, enfim, sem enrolação, vamos lá. A edição de número 18, primeiramente, né? Vou analisar a edição 18 e 19. A edição 18 teve como capa o Sentai da Shikako, promovendo um pouco o anime. Nessa edição, foi a edição onde o anime estreou. Então aqui essa página colorida foi bem para promover um pouco o anime. Página colorida foi o Kako no Inazuki. Ausentes, essa semana tivemos o Mega Man no Café Terrace e o Block. E em ato, o Ahiro no Sora, como sempre. Agora, partindo para Toque, tivemos a última posição, que foi a posição 19, né? Foi o Mononoke no Han. Ele que está no seu capítulo 22 e não só está no capítulo 22, como esse capítulo é o último. O mangá foi encerrado, foi cancelado. Infelizmente não deu certo, eu falei isso na edição anterior. Quem estava lá entendeu, quem estava lá já estava sacando. Então, Mononoke no Han, ele não conseguiu fazer sucesso, algo que já vinham martelado há um bom tempo. E aqui só concluiu a história que já estava na cara que não ia pra frente. A 18ª posição foi Yoshino Katana no seu capítulo 21. Um outro mangá que, como eu repito muitas vezes, provavelmente vai ser cancelado. Ainda não tivemos nenhum anúncio, não tivemos a Magazine falando nada com respeito. Então por enquanto o mangá ainda continua em publicação. Mas vamos ver, né? Por enquanto não temos nenhuma informação a mais sobre isso. A 17ª posição temos o Gashakuta, que continua nas suas irregularidades em posições, algumas posições altas, outras posições baixas. Isso não influencia nada com respeito ao mangá até então, porque o mangá vende bem, números bons, né, em torno de 20 mil, acho que talvez alcance uns 30 mil, não sei ao certo, mas pelo menos a casa dos 20 ele está alcançando em vendas. O que já é muito melhor que muitos outros mangás aí da Magazine. E que mesmo assim ainda continua em publicação e recebe até bem mais destaque. Gashakuta, ele já está com 10 volumes lançados e com uma popularidade que é mais ou menos, né? Gashakuta, por enquanto, não tivemos nenhum anúncio de anime. E eu acho, pelo menos ao meu ver, que esse ano não teremos um anúncio para Gashakuta. Talvez ano que vem. Esse ano eu acho que não vai chegar um anúncio. Então vamos esperar, né? Mais novidades para Gashakuta. A 16ª foi o Yo-Yo Sensei, um mangá que tá ok na revista. Tem uma certa popularidade, né? Esse é uma posição alta na edição anterior. Esse aqui ficou uma posição mais baixa, mas é algo comum. A revista não dá posições altas com bastante frequência para o Yo-Yo Sensei, na maioria das vezes, pelo menos, né? Então não é nada de se estranhar. A 15ª posição agora temos o Hajime no Ippo, que não tem também muita coisa para se falar. Hajime no Ippo faz um grande sucesso, independente de quanto que o mangá vende, né? Independente dos exemplares que o mangá vende. Ele já está com mais de 100 milhões de exemplares vendidos no total, desde o volume 1 até o volume atual, que é o 140, para quem não sabe, né? O mangá já está muito extenso e eu não sei quando que o mangá vai terminar ainda. Não sei se o autor já falou alguma coisa. Eu me lembro que o autor falou que estava planejando um final, mas ainda não deu data, não deu previsão se a obra está chegando a um clímax nem nada. Então acho que ainda vai ter muito tempo aí pela frente. Eu acho que mesmo quando o autor ele anunciar que a obra está, sei lá, na fase final, vai ser muita coisa ainda para acontecer. É que nem, por exemplo, o One Piece. Quando terminou o arco de Wano, eu acho que, se eu não me engane, né, o Oda ele falou que o One Piece estaria entrando na sua fase final. E mesmo assim, os fãs sabem que isso vai demorar muito a acontecer. Talvez Hajime no Ippo esteja na mesma vibe. Mas diferente de One Piece, Hajime no Ippo ainda nem sequer anunciou que a obra vai se encerrar. Ou tá perto de se encerrar. Então ainda vamos ter muita coisa para Hajime no Ippo. E vai demorar muito até essa obra finalizar. A 14ª posição foi o Fumetsu no Anatae, que vem receber posições bem intermediárias, né? Nessas últimas edições, o que é algo bem interessante. Apesar disso, a popularidade do mangá ainda não é a grande coisa, já foi bem melhor. Porém, atualmente o mangá mantém uma zona intermediária em questão de popularidade. Eu diria que até um pouquinho abaixo. Mas, mesmo assim, o mangá internamente, aparentemente, deve ter uma certa popularidade. Tanto que a Magazine confia em colocar o mangá na última posição em várias e várias semanas consecutivas. Algo que, na maioria das vezes, poderia significar algo prejudicial para o mangá. Pelo menos, ao meu ver, eu penso dessa forma. Mas mesmo assim, o mangá ele continua em publicação, ele continua recebendo uma boa atenção, ele continua tendo vendas que não são tão grandes, mas são ok, né? Mas mesmo assim, Fumetsu é um mangá bem interessante em questão de popularidade. A 13ª posição temos o Kuroyame Medaka, que ainda temos
mais algumas coisas para se falar sobre Kurei Medaka, mas eu vou falar daqui a pouquinho, então já fiquem aí ligados. A 12ª posição temos o Kanan-sama Komeda Shoroi, que é o mangá mais voltado para o ecchi, um mangá que tem um pouco mais de comédia, Hong Kong, né, comédia romântica, que tá lotado aí na revista. Enfim, Kanan-sama ficou na zona intermediária, normalmente o mangá fica por aí, mas em algumas ocasiões ele desce um pouquinho. Raramente ele também sobe, né? Tinha uma época que ele tava igual o Gachakuta tá agora, lá em cima, depois lá embaixo. Aqui ele tá na zona mais intermediária, pelo menos. A 11ª posição foi o Kanojo Korishimasu, que no mais continua a mesma coisa de sempre, sem muita coisa para se acrescentar. E a 10ª posição foi o Brave Bell, que tá até recebendo posições altas, né? Essa edição pelo menos, acho que as últimas 2 edições ele recebeu posições baixas, no mesmo nível de Mononoke no Han, e o Shino Katana, que ele recebeu uma posição alta na edição anterior, e realmente foi bem surpreendente. Mas, de qualquer forma, os mangás sempre voltam para as partes de baixo. Normalmente esses mangás que eu falei, Shino Katana e Brave Bell, mantêm sempre a zona de baixo da revista. E eu acho que isso mostra basicamente o nível de popularidade, prioridade da Magazine que tem para os mangás. O mangá não tem tanta atenção, não tem tanta popularidade. Então, acho que é mais certo botar eles assim, porque são mangás que não vão crescer tanto. E logo pode ser até que os mangás sejam encerrados, sejam cancelados. A 9ª posição foi o Maronaka Heartturn, mantém uma popularidade até ok, tá com 3 volumes lançados e uma crescente até interessante, não algo tão grande, né? Mas vem tido uma evolução, e isso é bem interessante de se ver. A 8ª foi o Numiburo, que continua a mesma coisa de sempre. Vamos só esperar o anime, como eu já falei, o anime vai sair logo, não sei se vai ser esse ano ainda, sempre esqueço, mas vai sair, e quando sair vamos ver o que isso pode influenciar no mangá. A 7ª foi o Amagami-san, é outro que também está com anime em produção, vai sair esse ano ainda, se não me engano, então vou ficar nas expectativas aí para quando o anime sair. A 6ª posição temos o Eden Zero, que tem uma novidade interessante também que eu vou deixar para depois também, para não falar tudo de uma vez só, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu vou deixar, quem sabe, até pro próximo vídeo, a próxima análise de toque, a falar sobre uma novidade aí importante aí sobre Eden Zero. Então já fiquem ligados aí. A 5ª posição foi o Mokoshiroko Nankishi. Mokoshiroko não tem muito que a gente poder falar, não tem muito que acrescentar, mas vamos ficar aí nas expectativas aí para as próximas novidades, que eu acho que não vai ser tantas, né? Já a 4ª posição foi o Akabane Honeko. Pelo que eu fiquei sabendo, o mangá ele teve uma crescente nas suas vendas, quer dizer, não digo, quando eu falo crescente não é algo grande, foi algo bem mínimo, próximo aí a 1000 exemplares comparado com o volume anterior. Então foi algo bem interessante até, então pelo menos alguma evolução. Mas vamos ficar na expectativa, na espera de, quem sabe, a gente poder ver esse aumento ser bem maior e bem mais constante a partir dos próximos volumes. Então eu pelo menos vou ficar esperando. Torço muito pelo sucesso de Akabane Honeko. Gosto bastante da obra, apesar de estar atrasado na leitura, mas eu gosto bastante da obra e espero realmente que a obra consiga fazer um bom sucesso. A 3ª posição agora temos o Seito Kai Nimonaru, que também vem recebendo ótimas posições, né? Ótima atenção, então isso é bem importante. Ele recebeu uma posição alta na edição anterior, se não me engano. Pode ser que ele continue recebendo aí com alguma frequência, não em toda edição, mas ele pode receber aí com alguma frequência. A 2ª posição foi o Baju no Oro, que falam de mangás que recebem posições altas. Esse aqui vem recebido também. A edição anterior ele recebeu uma posição um pouco mais baixa, mas aqui ele voltou, então eu acho que a Magazine quer dar atenção para esse mangá, assim como fez, por exemplo, com a Mayonaka, que nas primeiras toques recebia constantemente as primeiras posições. Logicamente, com o tempo foi baixando um pouquinho, né? Mas Baju no Oro pode ser a mesma situação. Um mangá de início que vem mostrar o potencial pode ser uma aposta bem interessante. Principalmente que o autor já é um autor que já fez algo de bastante sucesso, né? Então pode ser uma aposta bem interessante. Vamos ver se isso vai dar certo ou somente um hype inicial que logo vai esfriar com o tempo. Espero que não. Espero que seja a primeira opção pelo menos, né? Mas resta só esperar mesmo. E a primeira posição foi o Shangri-La Frontier, que a próxima edição, né, a edição que eu vou falar daqui a pouco, ele vai receber capa, inclusive. Então, mangá bem popular, bastante atenção, bastante popularidade, bastante importância na revista na atualidade. E tá com a 2ª temporada do anime já anunciado. Então, vamos ficar na espera. Vai ser esse ano ainda, final do ano. Então, vamos ficar na espera. Agora falando sobre a edição de número 19, a capa da revista, como eu já havia adiantado, né, Shangri-La Frontier. Página colorida foi o Jushino Katana. Agora, mangás ausentes, nessa semana tivemos a Akabane Honeko, o Seitai Shikaku e o Hajime no Ippo. Inclusive, na próxima edição também Hajime no Ippo vai estar ausente, então são 2 edições seguidas. Não lembro se a próxima também vai estar, até então só lembro dessas 2. E em Ata o Ahiro no Sora.
Agora, nessa edição tivemos 17 mangás ranqueados, a última posição voltou a ser o Fullmetal no Anata aí, depois de 2 edições não recebendo a última posição, ele voltou aqui. Como eu falei, a Magazine deve confiar bastante no mangá, por mesmo em várias semanas colocar o mangá nas últimas posições e o mangá ainda assim ter um certo público. O mangá não é um fracasso nem nada do tipo, então realmente é bastante confiança na obra, pelo menos eu acho. Eu penso dessa forma. A 16ª foi o Brave Bell, voltou a ficar na zona de baixo. Acho que talvez até substituindo o Jushino Katano, né? Vou pensar dessa forma, porque esse é o mangá que fica nas últimas posições. Ou talvez o caso de Mononoke no Han ter saído agora, né? Foi cancelado. Agora outro mangá vai ficar nas últimas posições, meio que substituindo o mangá. Quem sabe, né? Brave Bell talvez seja esse mangá. Não sei, ele é um mangá já está um pouco mais extenso, já está com 3 volumes lançados e vendas muito baixas, então ele não consegue crescer nas vendas, né? Outro detalhe bem interessante, tem mangás que realmente sim, estão vendendo pouco, mas por exemplo o Brave Bell, ele tem vendas muito baixas, eu acho que ele nem chega a 5.000 exemplares, se chegar a 4 também acho que já vai ser muito. Então o mangá já está com 3 volumes lançados e todos os 3 são vendas praticamente na mesma margem, sem nenhuma alteração. Então sim, ao meu ver, Brave Bell, ele é o mangá mais próximo agora de ser cancelado. A 15ª voltou a ser o Gashakuta, 2 edições seguidas nas últimas posições. É isso, né? Não tem muito que a gente poder acrescentar para esse mangá. A 14ª posição foi o Amagami-san, recebeu uma posição intermediária na edição anterior, já que recebeu uma posição baixa. Como eu falei, nada que impressione, né? Nada que seja prejudicial, porque o mangá também tá só na espera do anime. Então, vamos ver um pouco mais sobre essa obra. A 13ª posição foi o Ao no Miburu, é a mesma situação. São 2 mangás que estão praticamente a mesma coisa. Inclusive, sobre o Ao no Miburu, foi falado que o mangá, não sei se ele vai estar terminando ou ele já terminou a edição atual, que é, ainda não cheguei nela, né? Terminou a primeira parte da obra, né? Finalizou a primeira parte, então vai iniciar uma segunda. Então, para quem tá achando que o Ao no Miburu já estava chegando no final, agora que terminou a primeira parte. Se a segunda parte tiver a mesma quantidade de capítulos, né, a mesma duração, o mangá ele vai chegar a mais de 200 capítulos, que já tá aí com que uns 220, né? É realmente bastante extenso. A 12ª posição foi o Seitokai, que depois de 2 edições na parte de cima, top 3, né, ficou na zona de baixo. Como eu falei, mangás às vezes tem dessas, né? A Magazine ela bota mangás de baixa popularidade um pouco mais de cima às vezes e vice-versa também. Qual a mesma coisa para o Seitokai, que inclusive não é tão incomum, né? O mangá, em alguma frequência, né, ele recebe posições até baixas, mas nada que venha ser prejudicial. Mesmo assim, o mangá ele tem uma certa popularidade e recebe posições altas por conta disso. Então, é realmente uma obra que está chamando bastante atenção. A 11ª posição foi o Yo-Yo Sensei. Não tem muito que a gente poder falar, não tem muita novidade. Pelo menos essa semana eu não encontrei nada interessante para ser falar. A 10ª posição foi o Eden Zero. Como eu falei, eu vou deixar a novidade aí. Para quem já acompanha a obra já sabe, né? Um anúncio aí que foi feito para Eden Zero, mas eu vou deixar para falar no próximo vídeo mesmo. Mas enfim, a 9ª posição foi o Kore Medaka. Inclusive, um anúncio bem importante para Kore Medaka é que foi anunciado sim um anime para a obra. Inclusive saiu até trailer e tudo mais. Eu não vou falar com respeito ao que eu achei da animação, porque apesar de eu não entender sobre a animação, não é a questão aqui do vídeo. Mas uma coisa é certa, Kore Medaka vai ter um anime, algo que eu já martelo há muito tempo, né, que precisava. Então as coisas já estavam acontecendo aí por trás dos panos, né? Era só questão de tempo e foi enfim anunciado o anime. Não sei se vai ser ainda para esse ano. Provavelmente não. Pode ser pro ano que vem. Eu vou dar uma olhadinha mais depois. Quem sabe no próximo vídeo eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas uma coisa é certa. Temos um anime aí anunciado para esse mangá. A 8ª posição foi o Kanojo Karishimasu. Ok, continua em publicação. Mangá popular. Só isso. A 7ª posição foi o Mokoshiroko. Também outro mangá aí. Tem uma certa popularidade. Vamos continuar seguindo aí, acompanhando mais sobre a obra. E a 6ª posição foi o Maonaka. Continua crescendo a sua popularidade, continua se destacando aos poucos. E espero realmente que a obra consiga fazer bastante sucesso, conquistar ainda mais o seu espaço na revista aí, se destacar ainda. Que o mangá é uma obra bem interessante, né? Eu amo a arte dessa obra. Realmente algo fenomenal. E eu recomendo bastante a leitura dessa obra aí, desse romance. Pode ser que você se interesse. A 5ª posição foi o Baijo no Orion, continua recebendo posições altas, continua recebendo um bom destaque. Então pode ser, assim como eu falei, né, ele continua recebendo bastante essas posições para promover ainda mais o mangá, surfar um pouquinho nesse hype inicial que o mangá tá tendo. A 4ª posição foi o Kanan-sama, que como eu falei também o mangá recebe posições altas, baixas e algumas frequências, e tá aqui não foi diferente dessa vez também.
A terceira posição foi o Megami no Café Terrace. A segunda temporada do anime vai sair esse ano, em julho. Eu acho que já falei aqui já em algum vídeo. Então, vamos ficar esperando aí o anime sair e ver o que isso pode influenciar no mangá. Espero que a popularidade só aumente, mas aí só o tempo para dizer, né? E recomendo também essa obra aí para vocês. A segunda posição foi o Block, o grande sucesso da revista. Ficou ausente na edição anterior, mas aqui tá de volta. Então não tem muito que a gente poder falar. Só esperar um pouco mais sobre a obra. Eu não sei se foi anunciada a segunda temporada do anime. E se for anunciado, talvez ano que vem possa sair, não sei. Mas vamos ficar na espera, né? A primeira posição foi o Kakoi no Yazuki, que continua recebendo ainda posições bem altas, bem interessantes, né? Recebeu a página colorida na edição anterior e nessa aqui recebeu uma posição alta, né? A primeira posição, a mais alta, né? Então, e é só mais uns sinais, né? Que a Magazine ainda dá uma atenção muito grande para esse mangá. Então, realmente, bem merecido, pelo menos. E eu preciso voltar a ler esse mangá, né? Enfim, a próxima edição terá como capa da revista o Amagami-san e páginas coloridas será para o Akabane Honeko. Enfim, isso aí vai ser só para a próxima edição. Se você quiser ver as análises, acompanhe aí o canal, se inscreva também, o canal está crescendo cada vez mais. Enfim, obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.